Tudo está descrito aqui nesse livro maravilhoso que eu recomendo a todos vocês que leiam. É um pouco extenso, mas vale a pena. Ele tem basicamente 375 páginas, se eu não me engano, e conta toda a vida e trajetória de Monty Roberts, a autobiografia de Monty Roberts, o homem que ouve cavalos. Não só ouve, como fala também, faz amizade, tudo mais que vocês possam imaginar. Vamos passar? Monty Roberts, ele nasceu em Salinas em 1925 e morou lá até meados de 1940. Essa é a cidade de Salinas, na Califórnia, como vocês podem ver nas imagens. Foi onde ele foi criado numa área rural, pois seus pais detinham de vários estábulos, onde ele, inclusive, ensinava equitação para várias crianças da idade dele e mais velhas. A partir dos seus 4 anos, ele já ensinava equitação para esses alunos. Ou seja, Monty Roberts, desde muito cedo, já tinha esse contato com os animais, principalmente com os cavalos. Diga-se de passagem, ele nasceu em cima de um cavalo, onde sua mãe deu à luz a ele, em cima de um cavalo, e ele nasceu com um problema de visão que o fazia enxergar apenas em preto e branco. Não que isso seja um problema, já que é descrito no livro que, por causa dessa deficiência nos olhos, ele conseguia cavalgar à noite como qualquer um jamais conseguiria. No caso, ele conseguia enxergar como o animal vê. Os animais eles veem em preto e branco e Roberts também via dessa forma. Ele conseguia enxergar o mundo através dos olhos dos animais, tanto literalmente quanto figurativamente. Mais imagens de Salinas, como vocês podem ver. Essa é a área urbana. Vou passar. Salinas. Aqui a gente pode ver uma imagem de Monty aos 4 anos, quando foi campeão de uma prova de equitação. Esse é o seu cavalo Ginger e um dos muitos que ele obteve na sua infância e de acordo com sua vida. Vocês podem ver que ele ganhou o troféu. Ele já era um ótimo cavaleiro desde muito cedo, já que seu pai era extremamente exigente quanto às provas e também extremamente exigente quanto à vida dele inteira. Esse aqui é Marvin Roberts, o pai de Monty, que foi uma figura tão terrível quanto necessária na vida dele, já que por conta dele foi que Monty conseguiu todo esse contato com os animais. Monty descreve... Pode voltar, ainda não. No pai dele. Monty descreve que na sua vida o seu pai foi um homem terrivelmente cruel, não só com os animais quanto com ele. No caso, Monty conta uma história de que uma vez o seu pai pediu para que ele quebrasse um animal. Ele queria que o seu filho domasse um cavalo pelo método convencional. O pai de Monty usava um tipo de técnica que é conhecida como banho de saco, que consiste em amarrar uma das pernas traseiras do animal, deitá-lo e colocar um saco, geralmente de pano, na sua cabeça, e começar a bater no animal para poder fazer a quebra do espírito do animal. Depois de tanto apanhar, o animal não tem mais como reagir, e aí sim ele aceita a monta por parte do seu domador. Monty não queria jamais que isso fosse feito pelas mãos dele. Então ele se recusou a domar o cavalo dessa forma e levou o cavalo para um estábulo bem afastado da sua fazenda e começou a acariciar o cavalo e, como ele descreve no livro, a fazer um tipo de dança sem sentido que na época ele não entendia, mas que quando ele fazia, o cavalo começava a segui-lo, demonstrando total confiança em sua pessoa. Ele chamou seu pai após fazer isso, pois ele conseguiu fazer a doma usando essa técnica estranha que ele não tinha desenvolvido bem ainda, em 8 horas, coisa que seu pai conseguia dentre 2 a 3 semanas fazendo o banho de saco. Monty fala que a partir do momento que o pai viu aquele cavalo reagindo de maneira estranha, aquela dança e técnica mal desenvolvida, o pai dele achou até que estava criando algo maligno. O pai dele começa a criticar o filho e dizer que ele é uma pessoa que está envolvida com artes místicas. E aí pegam o chicote do cavalo, que era usado para bater no cavalo, e começa a açoitá-lo várias vezes. Isso Monty não tinha nem 8 anos de idade. E Monty conta no livro que o seu pai quebrou mais de 70 ossos do seu corpo, apenas por ele não ter feito o que o pai mandou da maneira que ele achava correta. Monty, ele
começou a criar um rancor tremendo pelo seu pai. Ele fala no livro que não criou ódio do seu pai, pois ele era incapaz de sentir tal sentimento. Mas ele começou a criar algo dentro de si que era uma desconfiança tremenda, onde ele nunca mais conseguiu confiar 100% em seu pai. Então, depois desse fato, foi que ele pensou, se eu, depois de uma surra dessa, e foi apenas uma, eu não consigo confiar nele 100%, por que que o animal que eu maltrato, eu bato e quebro o espírito, confiaria em mim? Se eu começar a domá-lo a partir da violência, eu nunca terei a confiança plena dele. E a qualquer momento eu posso estar no controle, mas a partir de qualquer momento eu posso não estar mais, já que eu não tenho a confiança, eu tenho medo dele. Como o Monty explicou, ele não tinha respeito pelo seu pai, ele tinha medo. São coisas bastante diferentes, como todos nós sabemos. Pode passar? Por Monty ser uma criança muito habilidosa com cavalos, ele foi contratado para ser dublê de vários filmes, já que naquela época os filmes de cowboy estavam em alta. Então ele foi contratado para ser dublê de várias crianças famosas naquela época. E ele descreve no livro que o seu pai levou ele numa agência para poder fazer alguns testes para cinema. E aí os produtores de filmes davam o cavalo a ele, pediam para que ele montasse e que fizesse algumas acrobacias. Perguntavam se ele podia empinar com o cavalo, perguntavam se ele podia se inclinar de lado e ficar pendurado no cavalo, perguntavam se ele também podia se jogar do cavalo sem se machucar. E ele conta que para ele aquilo tudo era muito simples, parecia até uma brincadeira de criança, apesar da pouca idade dele, que quando ele começou a fazer esse tipo de coisa, ele só tinha 8 anos. E ele perdeu muito da sua vida escolar por conta dessas gravações, já que ele estudava 1/3 do horário normal que as crianças da idade dele estudavam na escola. Porém, isso não era desculpa para o pai dele para que ele tirasse notas ruins. Então, o seu pai fazia ele estudar bastante para que ele tirasse as melhores notas da sala, mesmo só frequentando a escola 1/3 do horário comum. E Monty conseguia tirar as melhores notas da sua sala. Monty foi muito aplicado na sua vida, muito por causa do medo que o seu pai impunha nele. Monty, ele trabalhava junto com seu pai e ele fala que ele tinha que limpar 20 baias de cavalo até o amanhecer. Ele acordava 4h30 e às 5 horas as 20 baias teriam que estar devidamente limpas. Seu pai o obrigava a fazer isso. E há também o seu irmão, que ele fala bastante no livro, que o irmão dele, por causa de uma doença na infância, que é pneumonia, era bastante frágil. Mas isso também não era desculpa para o seu pai deixá-lo de lado das tarefas domésticas e dos trabalhos escolares. O que fazia o seu irmão limpar 10 baias em meia hora também, já que ele tinha uma deficiência. Para o pai dele, 10 seriam o suficiente. Isso aqui é a gravação da novela Vidas Amargas, estrelada por Monty Roberts. Creio eu que vocês não tenham assistido, já que foi exibida apenas nos Estados Unidos e alguns países semelhantes que falam a língua que é o inglês. Mas Monty gravou várias novelas e também fez vários filmes, desde a sua infância até a sua adolescência. Aqui a gente pode ver ele na fase de adolescente. Pode passar. Mais uma imagem da gravação da novela. O ápice da Segunda Guerra Mundial. Pode passar. Vou dar uma breve explicação do que seria a Segunda Guerra Mundial. Creio eu que vocês todos já sabem, mas é sempre bom enfatizar que a Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em 2 alianças militares opostas, o Eixo e os Aliados. Monty, ele viveu nessa época e ele conta que, por ele morar num lugar que era muito afastado da civilização, já que era algo muito rural, e por ele deter de vários estábulos, quando a guerra se instalou no país, muitos dos seus estábulos foram reformados para comportar pessoas nipo-americanas, que ele usa esse termo para descrever pessoas que são descendentes de japoneses, porém viveram a sua vida inteira nos Estados Unidos. Os estábulos foram transformados em campos de concentração, para que comportassem vários dos vizinhos que Monty tinha. E no livro ele fala que não entende o porquê
desse tipo de coisa, já que ele tinha vivido com toda aquela gente que era gente de bem, gente honesta e trabalhadora. Mas mesmo assim, eles tiveram que passar por situações que todos nós sabemos que foi instalado para as pessoas que não eram nativa-americanas nessa época. Aqui vocês podem ver algumas imagens. E ele fala que muitos dos amigos dele tiveram que ficar no campo de concentração que era a casa dele. O que fez ele ter que se mudar para a área urbana. Pode passar? E começou por lá a trabalhar junto com seu pai. O seu pai, ele conseguiu uma vaga de policial. E então Monty o ajudava nas tarefas domésticas, já que não podia mais trabalhar com os cavalos pela falta de espaço. Outra atrocidade do seu pai é descrita nesse livro, nessa época, foi quando o Monty estava com o seu pai no carro, e o seu pai, já sendo militar naquela época, recebeu uma ocorrência e foi prender um cidadão que era afro-americano, e é descrito que o cara tinha mais de 2 metros, e estava tumultuando um bar. Ele estava armado de faca, e o pai de Monty entrou no bar e o pediu que ficasse no carro. Mas Monty não conseguiu ficar lá por causa da sua curiosidade, já que ainda era um garoto. E ele entrou no bar e percebeu que o seu pai estava desarmado, porém o pai dele era muito valente, e começou uma briga com o cidadão. Ele desarmou o cidadão e desferiu um golpe nas suas costelas, quebrando assim 3 costelas do rapaz. Depois, com uma garrafa, acertou a cabeça do rapaz, fazendo com que ele tivesse traumatismo craniano. E depois o levou para a cela. Chegando lá, todos os outros policiais comemoraram a derrota do cidadão que estava tumultuando no bar. E o pai de Monty jogou o rapaz na cela, deixando ele no relento e no frio, fazendo com que ele agonizasse de dor sem ter a oportunidade de ser atendido por médicos. Um tempo depois, Monty descobriu que o rapaz tinha morrido e perguntou para o seu pai o que tinha acontecido com ele. Então, seu pai, com o olhar mais frio possível, disse que não era responsável por a vida daquele rapaz, já que nenhuma das pancadas foi o que matou ele, e sim pneumonia por causa do frio que tinha se instalado na cela. Ou seja, Monty sabia que seu pai era responsável, mas ele não queria aceitar isso. Então, ele instalou na sua mente de que aquilo ali tinha sido obra do frio, fazendo com que Monty tivesse um trauma muito grande, e que ele disse que até hoje, com mais de 80 anos, não consegue dormir sem cobertas, pois ele tem muito medo do frio e de que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o rapaz, com ele. Vou falar um pouco da juventude e das aventuras de Monty. Ele foi um rapaz que se aventurou bastante por mundo afora, já que depois que a guerra acabou, vários maquinários de guerra ficaram sobrando sem serventia alguma, então eram vendidos por um preço bastante baixo. E nessa ocasião, o pai de Monty comprou uma locomotiva e colocou nos vagões vários cavalos e fez-o viajar pelo mundo, recebendo vários títulos. Ele já tinha seus 12 anos de idade e o seu pai achava que ele era homem o suficiente para viajar pelo mundo por conta própria. A única pessoa que o acompanhava nessas viagens era a senhorita Patterson, que ele fala com muito carinho, que era sua orientadora e cuidadora nas suas viagens. A senhorita Patterson era responsável tanto pelo manejo dos cavalos, quanto pela educação de Robert, já que o pai dele achava extremamente necessário, apesar dele não estar frequentando a escola, que ele tivesse uma boa educação. Monty fala que ele só tinha cerca de 5 horas para dormir de uma viagem para outra, já que ele só podia dormir esse período e no outro período ele tinha que fazer atividades escolares para não ficar parado momento algum e sair perdendo para as outras crianças, como o seu pai falava. Ele viajou por toda a América, ele visitou inclusive aqui o Brasil, antes de ficar famoso, Equador, Canadá e rodou os Estados Unidos inteiro. Monty, nessa época, fez uma fortuna muito grande com uma técnica que ele tinha aprendido de amansar cavalos, pois ele ia em leilões de cavalos, esperava o lance de um cavalo. O mais maltratado que fosse seria o melhor, porque o cavalo ninguém compraria, então ele dava um lance baixo e depois ele saía 10 minutos com esse cavalo para bem longe do leilão e começava a exercer as suas técnicas,
que ainda não estavam totalmente desaperfeiçoadas, mas servia muito para deixar o cavalo mais tranquilo. Depois de 10 minutos com o cavalo extremamente bravo e maltratado, ele voltava com o cavalo completamente com um semblante diferente e conseguia o quíntuplo do valor dado por ele no leilão, depois dele ter tratado o cavalo com suas técnicas. Ele fala que um pouco de carinho resolve tudo, por mais maltratada que a pessoa esteja. Pode passar? Esses são os índios Cherokee. Monty Roberts, ele é descendente da tribo Cherokee, pois sua avó era índia Cherokee. O nome dela era Sweeney, que casou com seu avô e o ensinou várias das técnicas usadas pelos Cherokees, que deu inspiração para Monty criar a sua técnica conhecida como Ecos. Os índios Cherokees tinham extrema facilidade de doma com os cavalos e eles não usavam de violência para fazer essa doma, o que inspirou Roberts ainda mais a fazer a sua técnica sem o uso de nenhum tipo de violência. Pode passar? Aqui, ó. Os Cherokees ou Cherokees são um povo ameríndio da América do Norte. São a tribo da nação Iroquois que até o século XVI habitava o atual território do leste dos Estados Unidos, até serem expulsos para o Planalto de Ozark. Ou seja, eles foram expulsos do seu território para a construção ferroviária na época. Então, Monty diz que repudia esse tipo de atitude, já que as terras eram deles desde sempre, já que eles moravam ali, mas Roberts também não reclama tanto porque ele fala que essa atrocidade que foi cometida foi o que proporcionou a sua avó conhecer o seu avô, assim gerando sua família. A avó de Monty, Sweeney, era uma índia muito dedicada, ensinou várias das técnicas para o avô dele e teve o pai dele apenas com 15 anos. Depois que ela criou do menino até ele fazer 12 anos, ela achou que estava com todos os seus compromissos feitos. Então ela andou 30 quilômetros da cidade onde ela era casada com o avô de Monty, até de volta à sua reserva natural que comportava os índios. O avô de Monty fala que ele nunca mais viu a sua esposa. Pode passar. Como vocês podem ver, os Cherokees tinham muita afinidade com cavalos, muita mesmo. Pode passar. E agora a gente chega na parte que é o ápice da vida de Monty. Essa é a rainha da Inglaterra, Isabel II, que quando Monty tinha 60 anos, ela convidou ele para fazer a apresentação da técnica no Palácio de Buckingham, no Castelo de Windsor. Monty, ele ficou um pouco preocupado, pois por mais que ele já tivesse domínio da sua técnica, ele estava muito nervoso, já que era a rainha. Mas ele foi mesmo assim. Chegando lá, ele descreve que começou a ver os cavalos mais lindos que ele já tinha visto na vida dele, já que os cavalos eram da pura realeza. Monty começa a explicar um pouco da sua técnica nessa parte do livro, que eu não vou me aprofundar muito, já que em um espaço determinado desse evento eu vou falar um pouco mais sobre a técnica. Mas Monty descreve que os cavalos eram extremamente bravos, já que eles eram tirados diretamente da natureza para poder servir como montaria para o exército da rainha. Monty fala que os cavalos que mais deram trabalho a ele foram os da rainha. E também por ele estar fazendo a sua técnica, a execução da sua técnica, em um lugar que ele não conhecia. Monty fala que a rainha era muito simpática também, mas que ele tinha bastante medo, já que qualquer iniciativa de chegar perto demais ou falar de uma forma que não era formal com a rainha poderia significar o término da carreira dele imediatamente. Monty, hoje em dia ele tem seus 86 anos, para ser exato, e ele ainda continua exercendo seu trabalho de doma. Ele já veio aqui para o Brasil recentemente, se eu não me engano foi em 2014, não faz muito tempo assim, e ele continua defendendo que não precisamos da violência para domarmos os cavalos e nenhum outro animal. Pode passar. Aqui o Palácio de Windsor, seu jardim. E essa é uma imagem retirada do próprio livro de Monty andando com um cavalo na frente do palácio. Aqui, essa é uma fala dele. Quem afasta a amizade da vida parece que arranca o sol do mundo.
pois os deuses imortais não nos deram nada melhor nem mais doce. Monte acredita plenamente de que nós precisamos ter a amizade com os animais e não a doma. Como Itamara falou do paradigma, eu creio também que da mesma forma que a escravidão um dia foi normal, o machismo um dia foi normal, um dia nós iremos olhar para trás e veremos nossas práticas para com os animais como algo de repúdio. E quando chegarmos nesse ápice de evolução, teremos vergonha do passado e do que fizemos com eles, pois eles não são nada mais, nada menos do que nossos semelhantes, merecem respeito e nosso amor, e não pancada. Obrigado, gente.